Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Muito bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus, nos alcance, nos abençoe. Tudo bem, gente? Tudo bem com você, sua família, seus familiares, todos bem? Pode ter certeza que nossas orações serão por todos, tá? Estaremos colocando todos vocês na presença de Deus. Especialmente hoje, dia do trabalhador, né? Queremos colocar você, trabalhador, na presença de Deus. Você que está trabalhando, mas também existem trabalhadores que estão desempregados por causa da pandemia. Alguns perderam o emprego. E nós queremos orar também por você, para que você consiga se recolocar no mercado de trabalho, ou quem sabe você consiga começar o seu próprio negócio, né? Ainda que de maneira informal, mas que você vá crescendo, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Hoje eu quero falar de Gênesis capítulo 37 e vai nos ajudar a entender aqui a história de José. Então, se você puder ter a sua Bíblia, pastor, está aqui já a minha Bíblia. Você preparou o pão? Daqui a pouco, na hora da oração, nós vamos comer o pão e vamos beber da água para fortalecimento espiritual. Fortalecimento. Vamos comer do pão e vamos beber da água para fortalecimento espiritual. Então, se prepara aí. Deixa o pãozinho preparado aí para nós participarmos em alguns minutos. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, eu estou pensando em voltar durante uma campanha, fazer as lives, né, que nós fizemos no final do ano, né, nós fizemos uma live todo final do ano, então quero fazer uma live aí, voltar à noite, fazendo as nossas lives também, para ajudar aquelas pessoas que às vezes não conseguem nos acompanhar aqui. Embora que aqui no YouTube é o lugar em que eu deixo registrado os nossos estudos, em que eu deixo registrado o nosso culto, né? É aqui que ficam os vídeos. Então, é bom que nós tenhamos o hábito de passar pelo YouTube para procurar as aulas, os cultos que nós precisamos. Por exemplo, eu estava aqui gravando agora, começando a gravar, e antes de entrar aqui, eu estava ouvindo uma palestra do Dr. Augusto Cury, tá aqui, ó. Depois eu continuo assistindo a palestra do Dr. Augusto Cury, já que ele também é um dos meus mentores no desenvolvimento de pessoa, que nós vamos estudando sobre desenvolvimento de pessoas. Então, tá aqui o doutor dando uma palestra e eu estou acompanhando essa palestra dele. Então, dei uma pausa aqui no canal dele, no vídeo, depois eu continuo assistindo o vídeo. Interessante que é aqui que está. Então, o YouTube é onde você procura e você encontra. Então, está aqui. Hoje, estou estudando aqui. A aula de hoje é uma aula ministrada pelo Dr. Augusto Cury, né? A minha aula particular, né? Que eu vejo todos os dias. Mas, entretanto, eu quero hoje trazer um recado de Deus para vocês sobre os sonhos de José. José, filho de Jacó, teve sonhos. E esses sonhos de José incomodou os seus irmãos. Porque quem sonha incomoda quem não sonha. José teve sonho. E os irmãos de José ficaram extremamente incomodados. E por que não dizer revoltados? Porque José sonhava. E eu falo que o erro de José foi ter contado os sonhos para os irmãos, porque com isso ele foi odiado, ele foi jogado no buraco, ele foi vendido como escravo para Faraó, para Potifar. E, consequentemente, José depois foi parar na cadeia por quase 15 anos. Mas tudo isso fazia parte do processo de aprimoramento para que José fosse um grande administrador no Egito como ele foi.
Mas o que eu aprendo aqui e quero compartilhar com você é a necessidade que temos de não compartilhar os nossos sonhos com pessoas que não têm sonhos. Pessoas que não têm sonhos, elas odeiam quem sonha. E quando eu falo de ter sonhos, eu não estou dizendo você querer ser um milionário, você querer ser um empresário, você querer abrir seu próprio negócio, você querer mudar para um outro país. Não estou dizendo isso. De repente, até um sonho, uma necessidade que você tem, pode ser um sonho, de repente uma cirurgia que você tem que fazer. E de repente você está aí sentindo o coração acelerado por ter que passar por isso. E aí de repente você compartilha com pessoas que não teve experiência nessa área e você acaba ficando ainda mais desanimado, às vezes sofrendo calado, porque você está compartilhando sonhos com pessoas que não têm condições de te ajudar. Vou ler o texto aqui e vamos entender. Diz assim, falando sobre prosperidade e sucesso, que nós também estamos falando, aos domingos sobre prosperidade e sucesso, inclusive abrindo um parêntese aqui no estudo de domingo passado que nós viemos fazendo, sobre a importância de você ter o conhecimento, a habilidade, de você ter, que nós falamos de acordo com o texto sagrado que nós falamos, de você ter conhecimento. É importante. Se você não tem conhecimento, você não consegue progredir, você não consegue prosperar na vida. Então são algumas virtudes que você precisa ter. Eu vou voltar no assunto de Isaías, capítulo 1, mas esse aqui, de José, me pegou assim o coração e apertou, tá? E eu gostaria de compartilhar isso com vocês hoje aqui, abrindo um parênteses então, no nosso estudo sobre a prosperidade, sobre os princípios da prosperidade que nós falamos na semana passada. Eu volto, nós vamos continuar falando, porém, eu quero só aproveitar aqui com vocês do YouTube para nós falarmos aqui um pouquinho sobre José. Então, José, pessoal, ele diz assim, Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37 diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícia deles a seu pai. Quer dizer, o José andava com os irmãos, José via o que os irmãos faziam e claro que ele entendia que aquela prática dos irmãos não era boa. Então ele voltava para casa e falava: pai, os meus irmãos estão fazendo coisas que não é o que deveria fazer, pai. Nós temos uma promessa. Deus, pai, prometeu que abençoaria o nosso avô, meu avô, abençoou meu pai, abençoou Abraão, Isaac, abençoou o Senhor. Agora, pai, meu bisavô. Agora é o seguinte, só que os meus irmãos não estão respeitando as promessas, não estão cumprindo as promessas. Eles estão se misturando com as pessoas de outras províncias ali, e eles misturam e não levam as coisas a sério. Então, José já entendeu que para se ter aquilo que Deus planeja para nós, nós temos que andar com sinceridade diante de Deus e nós precisamos nos separar daquilo que contamina, daquilo que não é o que Deus gostaria que nós estivéssemos fazendo. Com isso, então, diz aqui o texto, Israel amava José, ou seja, Jacó amava José mais do que todos os seus irmãos, por ele ser o filho da velhice. Então, Jacó fez uma túnica, uma vestimenta de várias cores para José. Aqui eu tenho duas coisas. Primeiro, José era amado pelo pai e agora, além de amado,
o Jacó faz uma túnica de várias cores para José. Óbvio que os outros filhos também tinham túnicas, mas a túnica de José parecia aos olhos dos irmãos a mais bonita. Então, eles passaram a ter raiva de José, diz aqui, vendo seus irmãos que seu pai amava José e que fizera para ele uma túnica, né? Então eles não podiam mais falar com José pacificamente. Eles já tratavam José na ignorância por causa da túnica. Você sabe que na família às vezes é assim, ninguém prosperou. Aí alguém fala, eu vou prosperar, eu vou mudar a história, eu vou ser diferente. Aí parece que todos se revoltam contra você. Parece que todos começam a torcer para as coisas não darem certo na sua vida. Mas aprende uma coisa, se você recebeu um dom específico, se você recebeu algo bom, faça isso. E eu fico pensando que José deve ter falado assim, pai, mas não precisa fazer uma túnica assim para mim, pai. Mas o pai queria fazer. Tem coisa que você não pediu para Deus, mas Deus quis te dar. Você tem um dom de comunicar, você tem um dom de habilidade de entender as coisas rápido, de pegar rápido. Você tem um esforço que outras pessoas não têm. De repente no trabalho você entrou, daqui a pouco você estava já comandando. Você não tem culpa. Deus que fez para você, Deus que te amou, te deu essa habilidade. De repente você chegou aí muito depois de algumas pessoas e a sua casa hoje é a melhor. Deus te deu a graça, você foi lá e fez. Só que isso tem um preço. As pessoas começam a olhar para você e achar que você está querendo ser melhor que elas. Porque você tem uma virtude que muitos não têm. Então só tem duas coisas. Ou você continua sendo quem Deus criou você para ser, ou você volta para o nível daqueles que não têm sonho. Porque quem não sonha tem inveja de quem sonha. E aqui aconteceu um outro episódio, mais adiante aqui, diz o texto que certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele ainda. Porque ele disse, escutem que eu vou contar um sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixe de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu feixe e se curvava diante de mim. José contou esse sonho para eles. E eles ficaram muito chateados. Os irmãos perguntaram, quer dizer então que você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio ainda de José. Só que depois disso, já no verso 9 do capítulo 37 de Gênesis, José teve um outro sonho. E aí diz, José sonhou outra vez. E desta vez ele disse, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu. O que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso sua mãe e os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? O pai entendeu que Deus estava chamando José para ser a bênção que ele foi como descendente de Israel. Diz a Bíblia que os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no sonho. Sabe por que Jacó ficou pensando? Porque Jacó entendia sonhos. Você lembra lá em Gênesis, capítulo de número 28, quando Jacó estava fugindo da casa de seus pais por causa do seu irmão Esaú? Ele teve um sonho. E no livro de Gênesis 28, 12, então Jacó sonhou. Então Jacó teve sonho. Por isso que Jacó ficou pensando. É mais fácil eu contar o meu sonho para quem já teve sonho do que contar o meu sonho para quem nunca sonhou. Porque quem nunca sonhou tem inveja de quem sonha. Às vezes até coisa simples, você quer abrir um negócio. Você não tem que procurar quem não sabe, quem não entende de negócio. Se de tudo você precisar
de uma orientação muito precisa, é melhor você procurar o pessoal do Sebrae para eles fazerem um cálculo para você, para eles fazerem todo um planejamento para você. Não sei se eles cobram para isso, mas eu acho que é de graça, para poder avaliar. Talvez procurar alguém que já está vencendo, já está decidida naquela área que você está começando. Porque quem já sonhou, e quem sonha, e quem tem sonho, não tem inveja de quem tem sonho. O problema é quando você conta o seu sonho para pessoas que não têm sonho. Se você chegar para alguém e falar assim, olha, eu quero fazer um curso de enfermagem. A pessoa que nunca foi na faculdade, ela vai olhar para você e falar assim, ué, você quer dizer que você quer ser enfermeira? Ninguém na sua família fez isso. E aí acaba desanimando você. Agora, se você procurar aquela pessoa que está formando ou que está estudando e dizer a ela, olha, sabe que eu estou tendo um sonho, uma vontade, um desejo de também fazer um curso de enfermagem? Ela vai dizer, olha, se você fizer, eu até te empresto as apostilhas que eu tenho, que é um curso recente, agora estou estudando ainda, e eu vou te repassando o material, que eu já estou bem avançada. Ah, nossa, se você fizer vai ser até bom. É até bom que nós vou ter uma companhia para voltar da faculdade. Quem sonha não tem inveja de quem sonha. O problema é que quem não sonha tem inveja de quem sonha. Se você chegar para o vizinho e falar, olha, eu quero abrir um negócio, ele vai falar assim, poxa, mas como assim você vai abrir um negócio? Ah, mas você é doido? Você vai gastar dinheiro agora na pandemia? Você vai abrir negócio agora? Para quê? Ah, se eu fosse você não fazia isso. Porque ele não tem sonho. Agora, se você pega alguém que tem sonho e diz assim, olha, estou pensando em abrir um negócio. Se você chegar para o dono de um mercado grande e falar assim, olha, um minuto da atenção do senhor, por favor. Só um minutinho da atenção. Eu estou pensando em abrir um negócio assim, assim, assado. Qual conselho você me dá? Quem sonha vai te dar um bom conselho. Mas quem não sonha, fala, acho que você não deveria fazer isso não. Se eu fosse você, deixava seu dinheiro quietinho na poupança, como se dinheiro rendesse assim. Então, o problema aqui de José foi que ele contou o sonho para os irmãos, embora o pai considerou no coração. O pai sabia, Deus está chamando o meu filho para alguma coisa. Deus está chamando o meu filho para um negócio diferente. Eu não sei quando, eu não sei como, mas Deus está chamando o meu filho. E eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa na vida do meu filho, porque ele sonhou, ele teve um sonho. Jacó sonhou, viu uma escada, né, cujo topo chegava nos céus. Ele deve ter pensado, bom, o sonho que eu sonhei se tornou realidade, então o sonho do meu filho também é real. E ele foi guardando aquilo. Passaram-se quase 20 anos, quando então, finalmente, se cumpriu o sonho de José. Quando então ele foi ser governador do Egito, só no Egito tinha comida. E toda a região do Egito estava numa seca, numa fome terrível. Até que, então, finalmente, os irmãos de José tiveram que ir lá no Egito comprar comida. E só lá na mão de José tinha comida. Quando eles chegaram lá, o que eles fizeram? Exatamente, os 11 se dobraram diante do governador. Eles não sabiam que era José. Quando José percebeu aquilo, José se lembrou do sonho e não aguentou. José começou a chorar. Porque ele falou, não, é muito forte, como diz o outro, é muito forte. Deus é um Deus que promete e faz. Eu não sei quais são as promessas de Deus para você, embora eu sei que são muitas, mas eu não sei quais delas especificamente o Senhor tem colocado em seu coração.
Coisas simples, as coisas mais complexas. Você tem que fazer um tratamento médico e você está com medo. Aí você quer perguntar a alguém o que a pessoa acha. Aí você chega para a sua vizinha e pergunta: vizinha, estou tão preocupada que eu vou ter que fazer um tratamento assim, assim, assado. A vizinha que nunca fez nem tratamento dentário, ela vai dizer para você: você é doida. Ai, tô fora disso. Ah, eu não faria. Aí você fica desanimada. Mas se você chegar para aquela outra vizinha tua, que já passou por vários tratamentos, já fez várias coisas e está bem, você chegar para ela e falar: olha, eu tô assim, assim, assado. Ela vai falar: não, tranquilo, pode fazer, que dá nada não, é coisa simples. Por exemplo, eu tinha medo de fazer implante dentário. Deus, falava, quando, para mim, a expressão tem que furar o osso, gente, doía na alma. Você não tem ideia, porque às vezes você pensa que a gente é diferente, nós somos humanos. Humano, entendeu? Somos humanos, e eu morria só de pensar, mas eu tinha que fazer. E eu fiquei o tempo todo na África com um dente com problema, que a dentista foi fazer um canal. Era bom o dente, o dentista que fez o canal na época trabalhou bem, embora ele fosse ainda dentista prático naquele tempo, quando ele fez. Aí, por acaso, uma outra dentista, quase muitos anos depois, ela falou: vamos trocar aqui essas próteses aqui e vamos refazer o canal. Só que ela foi refazer, ela saiu fora o canal. O canal saiu fora, você que é da área sabe o que eu estou falando. Saiu fora o canal e acabou inflamando. E eu fui embora para a África e o dente inflamou lá e eu não tinha como fazer e tal, e coisa e tal, e coisa e tal. E aí, quando eu voltei, fiz uma consulta com um médico, com um dentista amigo aqui, falou: pastor, perdeu o dente, vai ter que tirar. Mas não vai cair, fica tranquilo. Quando o senhor tiver ok, o senhor fala que a gente faz. Aí eu tive que pensar, falei: irmão, o que eu vou fazer agora? Não adianta eu perguntar para quem nunca fez, que vai aumentar o meu medo de fazer. Eu fui fazer lá na África, o cara falou comigo assim lá, é de rir, você que é dentista, é de rir. Eu fui no dentista lá para tentar ver se conseguia fazer o implante lá. O cara falou, além de ser muito caro, o cara falou o seguinte: olha, vai ter que alugar, além vai ter que, para resumir, vai ter que ter 2 diárias no hospital. Eu falei: diária no hospital? Porque eu vou ter que contratar anestesista, não sei mais o quê. Eu falei: ué? Não estou entendendo. Será que eu que não consegui explicar em inglês o que eu preciso? Ou será que eu não estou entendendo o que ele está falando? Aí eu falei para ele: mas eu sou do Brasil. Lá no Brasil é bem mais prático. Não é assim. Não precisa de hospital lá no Brasil para poder fazer um implante. Aí ele sorriu e me disse: ok, já entendi. Esquece o que eu te falei, vai fazer lá, porque lá está muito mais avançado do que a gente aqui. Eu falei: gratidão, doutor, obrigado, gratidão. Só para te explicar que quando você... Aí eu, conversando com um rapaz que já tinha feito, ele falou: não, pastor, isso é de boa. Eu fui lá, eu fiz não sei quantos implantes, saí andando pela rua assim. Eu falei: então, o que eu estou te contando isso? Para você pensar que quando você, às vezes, compartilha um sonho, uma ideia que você tem com pessoas que nunca fez aquilo que você gostaria de fazer, essas pessoas, elas tendem a desanimar você. Compreende? Elas tendem a desanimar. Quando você compartilha uma ideia, um sonho que você tem com pessoas que já tiveram aquilo que você quer ter ou estão tendo aquilo que você gostaria de ter, elas ajudam você. Isso aqui é uma forma de você aprender a acelerar o processo de aprendizado. Como é que eu acelero o meu processo de aprendizado? Aprendendo com quem já sabe, aprendendo com quem está aprendendo ou aprendendo com quem já sabe. Porque se eu for aprender tudo, aprender só, não vou conseguir, vai demorar muito. Eu preciso aprender com quem já sabe, eu preciso aprender com quem já aprendeu ou aprender com quem já sabe. A grande dificuldade hoje em dia é as pessoas serem humildes.
o suficiente para aprender. Às vezes, aprender com quem já sabe. Porque algumas pessoas, elas têm a vontade de dizer, não, eu não preciso aprender porque eu já sei. E na verdade, nós precisamos pensar, sabe? Você, para crescer, se você diz, pastor, eu quero crescer, o que eu tenho que fazer para crescer, pastor? Eu preciso aprender com quem já sabe. O grande erro de José aqui foi ter contado o sonho para os irmãos, porque os irmãos, coitados, não tiveram nenhum sonho, nunca sonharam. Agora, uma coisa interessante que eu falo para você, só para você entender, quem sonha não tem inveja de quem sonha, mas quem nunca sonhou tem inveja de quem sonha. Evite contar os seus sonhos para qualquer pessoa. Se você tem um sonho e você deseja que esse sonho se torne realidade, procure alguém que já venceu naquela área que você gostaria de vencer. Se você fizer isso, você vai ser muito mais abençoado em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos orar. Aqui está o meu pão. Vamos participar agora aqui, apresentando a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te apresento aqui, Pai, o pão e a água neste momento, colocando diante do Senhor a vida de todas essas pessoas. Dizendo, Pai, a Ti, que quem sonha não tem inveja de quem tem sonhos, mas quem não sonha tem inveja de quem sonha. E nós queremos a Tua proteção, nós queremos a Tua bênção, nós queremos a Tua graça, nós queremos o Teu poder sobre nós, para que nós sejamos abençoados, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude para que nós possamos vencer as nossas batalhas e as nossas dificuldades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, consagre esse pão e esta água para que todo que dele beber e comer, em casa, em qualquer parte, elas sejam também abençoadas. Amém. Pode pegar o seu pão e comer agora. Vamos comer em nome de Jesus. Graças a Deus. Todos os domingos, a minha oração é para que haja o fortalecimento de Deus na sua vida. Se você puder, no próximo domingo, ter um pão preparado para na hora da oração nós orarmos juntos, será maravilhoso. Pai, abençoe a todos. Segure a todos nas tuas mãos. Pai, dê a bênção, dê a unção, dê a graça para todos que estão orando agora comigo. Recebam a unção de Deus, o poder de Deus, em nome de Jesus. Assim seja. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Quarta-feira tem, às 10 horas, sexta às 10 e domingo às 10 horas da manhã. Novamente, aqui estaremos nós. Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.